Começou nesta quarta-feira mais uma caminhada brasileira em mundiais de League of Legends. A Red Canids conheceu seus adversários na fase de entrada da competição, naquela caminhada até a tão sonhada classificação inédita para a fase de grupos do Worlds, se a gente considerar este novo formato. E no vídeo de hoje eu vou te contar quem serão os adversários da Red Canids e também o regulamento da fase de entrada para você que está perdido. Senta na cadeira, fica confortável porque eu vou te trazer todos os números brasileiros em mundiais de League of Legends, as estatísticas completas. Será que você sabe quem é o jogador brasileiro que mais tempo esteve no Rift, considerando mundiais, o jogador com mais abates, o melhor KDA e também quem é o personagem, o campeão preferido dos brasileiros em mundiais? O retrospecto do Brasil, será que a gente realmente tem tantas derrotas assim? E será que tem algum freguês brasileiro em mundiais? Eu te conto isso e muito mais a partir de agora. E antes da gente mergulhar nos números brasileiros no Mundial de League of Legends, aquelas dicas de sempre. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve por aqui, ative o sininho para você ficar sempre ligado quando um conteúdo novo aparecer por aqui. E claro, deixa o seu like nesse vídeo. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, isso é muito importante para você. É uma espécie de remuneração aqui pra gente. Se você curte o nosso conteúdo, mas não pode fazer parte do nosso clube de membros, que aliás tá aqui o link na descrição desse vídeo. A partir de R$5 você pode nos ajudar. Se você não pode, o clique aqui no like já ajuda bastante a gente. Se você curte o meu conteúdo, te convido a se inscrever e deixar um like nesse vídeo. E no final, deixar também um comentário sobre o que você está achando aqui no meu canal. Vamos dar uma olhada nos números brasileiros? Passar a lupa nas participações do Brasil em mundiais de League of Legends, eu tenho certeza que alguns números vão surpreender você. Muito bem, o Mundial de League of Legends começa efetivamente no dia 5 de outubro e a final está marcada para o dia 6 de novembro. Pouco mais de um mês de competições. Mas dá para dizer que a caminhada brasileira começou efetivamente nesta quarta-feira com um sorteio oficial da fase de grupos e também da fase de entrada da competição, onde a Red Canids está situada. Para você que está um pouquinho perdido em meio a essas notícias, e foram muitas que aconteceram nos últimos tempos, o Mundial de League of Legends estava marcado inicialmente para acontecer na China. Ele iria passear por 6 cidades até ter a sua final em Shenzhen. Era um grande projeto da Riot Games, sobretudo para o ano pós-2020, fortemente atingido pela pandemia. É bem verdade que a pandemia do coronavírus ainda não acabou e por isso também atingiu o Mundial de League of Legends, que teve que ser deslocado da China para a Islândia. Portanto, a sede do Mundial de League of Legends será a Islândia e não mais a China como estava marcado anteriormente. E como eu falei no início do vídeo, nesta quarta-feira foram sorteados os grupos do Mundial de League of Legends das suas primeiras 2 etapas. A fase de entrada e também a fase de grupo. A primeira, que é a fase de entrada, é onde o Brasil está colocado por conta de um ranking internacional e é onde a Red vai começar a sua caminhada, portanto. Vale lembrar que o Brasil nunca conseguiu classificação para a fase de grupos do Mundial neste novo formato da competição, que é desde 2017, ou seja, desde 2017, com a participação da T1, o Brasil nunca conseguiu classificações para a fase de entrada. A última vez que o Brasil disputou a fase de grupos do Mundial de League of Legends foi em 2016 com a INTZ. Naquela ocasião, o time passava antes não por uma fase de entrada, mas pelo IWCQ, que era uma competição à parte e que naquele momento a INTZ conseguiu classificação e neste caso já dava classificação direta para a fase de grupo. Desde 2017, o Brasil não consegue acesso a essa fase do Mundial de League of Legends. E a Red Canids, portanto, ganhou no grupo A da fase de entrada, ao lado da Hanalife, Infinity, LG e Peace. O que acontece na fase de entrada? São 2 grupos com 5 participantes cada um. Portanto, o que a Red Canids precisa fazer para avançar para a fase de grupo? Neste caso, o regulamento prevê o seguinte: todo mundo se enfrenta em MD1. O vencedor deste grupo avança direto para a fase de grupo. O segundo colocado vai esperar uma espécie de repescagem, ele vai ficar aguardando um jogo, porque o terceiro e quarto colocado do grupo vão disputar uma MD3 para saber quem irá disputar a repescagem com o segundo colocado do outro grupo. Quem vencer essa repescagem entre o terceiro e quarto colocado disputará, portanto, uma MD3 com o segundo colocado do outro grupo.
o vencedor desta fase avança também para a fase de grupos do Mundial de League of Legends. Lá sim, são 4 grupos formados pelos clubes que já estão classificados diretamente para a fase de grupos e aguardando, portanto, os 4 representantes classificados da fase de entrada do torneio. Agora que eu já te contei um pouquinho sobre como funcionará o Mundial de 2021, onde ele será localizado, regulamento, enfim, tá na hora da gente entrar nas estatísticas brasileiras em mundiais de League of Legends. Porque já há aquele grande meme da participação brasileira em mundiais, que vai lá para fora para pegar experiência e tudo mais. Mas, nesse momento, e é bastante interessante que a gente já consiga enxergar isso, que com o maior número de participações brasileiras em mundiais de League of Legends, já há uma história, já há um lastro, já há números. A gente pode agora já se debruçar um pouquinho sobre esses números para a gente tirar uma fotografia mais relevante, mais ampla das participações brasileiras em mundiais de League of Legends. E agora eu vou te apresentar as principais estatísticas para a gente poder debater um pouquinho elas. Vamos a elas. E a gente começa com a estatística principal, que é o retrospecto brasileiro em mundiais de League of Legends. E aqui um adendo importante para a nossa metodologia. O Brasil disputou 39 jogos, 39 séries em mundiais de League of Legends. Destas 39, 38 foram em MD1 e apenas uma partida foi em formato de MD5. Neste caso, nós consideramos todos os jogos como séries. Então, portanto, a única série que o Brasil disputou em mundial contou apenas como um jogo. E neste caso, então, o Brasil tem 39 séries disputadas em mundiais de League of Legends, com 30 derrotas e 9 vitórias, um aproveitamento de 23,1%. Então dá para dizer de que a cada 10 jogos que o Brasil disputa em mundiais, vence apenas 2. É bem verdade que o número dessas 9 vitórias também agregam bastante jogos que o Brasil já estavam eliminados da competição, ou seja, apenas disputou para cumprir tabela, mas o retrospecto, a fotografia final é essa. São apenas 9 vitórias em 39 jogos. Vamos dar uma olhada agora na fotografia. Quais são essas vitórias? Quem mais venceu na competição? Bom, e como estão distribuídas essas vitórias brasileiras em mundiais de League of Legends? Aqui um adendo também importante. Apenas em NTZ e KaBuM disputaram 2 edições de mundiais representando o Brasil, obviamente. E essas vitórias, então, portanto, essas 9 vitórias brasileiras em mundiais de League of Legends são distribuídas desta maneira. 2 vitórias temos KaBuM, PEN, T1 e NTZ. E com só uma vitória aparece o Flamengo em 2019. Estas, portanto, são as 9 vitórias brasileiras em mundiais de League of Legends. E aí você pode se recordar qual é a que você carrega com maior carinho. A minha, sem dúvida nenhuma, é INTZ e EDG no Mundial de 2019. E será que tem algum freguês brasileiro em mundiais de League of Legends? É claro que isso é uma grande brincadeira, o Brasil nunca conseguiu uma grande campanha em mundiais e claro que não haveria de existir nenhum tipo de freguês. Mas tem os adversários que o Brasil consegue o melhor rendimento. E estão empatados 2 regiões neste quesito, a da Oceania e também a região norte-americana. O Brasil conquistou 2 vitórias com cada uma delas. Então, isso mostra ali que o Brasil tem mais facilidade, mais condições de vitória quando enfrenta essas 2 regiões. É claro que não é nenhum tipo de freguesia, a gente já consegue olhar no retrato quais regiões a gente consegue resultados mais convincentes. Bom, e a gente falou aqui, então são 39 jogos que o Brasil já disputou em mundiais de League of Legends. Mas qual será o jogador que mais teve tempo presente em mundiais, que mais vestiu ali a camisa brasileira, se assim podemos dizer? São 3 jogadores que disputaram 2 edições de mundiais de League of Legends representando o Brasil. Todos eles têm 11 jogos cada um, 11 séries, né? Como eu já falei da metodologia que nós utilizamos para construir esse vídeo. Mas qual será o jogador brasileiro que mais tempo esteve no Rift? A gente somou o tempo de participação de todos eles para conseguir traçar o jogador brasileiro que mais tempo esteve representando o Brasil em mundiais de League of Legends. E é o suporte Redbert, que ao todo em mundiais de League of Legends tem 7 horas e 42 minutos de participação, ficando à frente dos 2 adversários que também têm 11 jogos cada um, que é o Micão e o BRTT. Acontece que neste caso do Redbert, há um detalhe que o auxilia nesta conta. A T1 foi o único time que conseguiu disputar uma série de mais de MD1. Ou seja, em 2017, ela conseguiu ir para o critério de desempate contra o Fenerbahçe e naquele momento disputou uma partida em MT3 que foi até 4 jogos. A T1 foi derrotada por 3-1 e que por isso
o Redbert ficou mais tempo no Rift, então é o jogador brasileiro com mais experiência mundial, se a gente colocar a lupa ali. E qual será o jogador brasileiro com o maior número de abates em mundiais de League of Legends? Novamente, este critério que eu falei anteriormente, da T1 ter conseguido disputar uma MD5 em mundiais, vai ajudar o nosso campeão. E o jogador com o maior número de abates em mundiais é o Absolute, que disputou 2 edições da competição e conseguiu 33 abates. É dele também o maior KDA brasileiro em mundiais de League of Legends, 3,44, empatado com o Kami. E o jogador com o maior número de vitórias em mundiais de League of Legends é uma dobradinha, Redbert e BRTT. Os dois têm 3 vitórias cada um em mundiais de League of Legends. E voltando um pouquinho na questão dos abates, vamos dar uma olhada aqui nas multi-kills, né? Quem é que tem o maior número de multi-kills em mundiais de League of Legends? É verdade, gente, bom, a memória de qualquer fã de League of Legends vai denunciar isso rapidamente. Nós não temos nenhum jogador brasileiro que conseguiu nenhum pentakill em mundiais de League of Legends. Mas você sabia também que nenhum brasileiro conseguiu um quadrakill em mundiais? Só temos contabilizados triple kills e double kills em mundiais de League of Legends. E nestes 2 quesitos, o campeão também é Absolute. Em todas as edições de mundiais de League of Legends, o Brasil conseguiu 9 triple kills. Destes 9, 2 foram feitos pelo Absolute. Já o número de double kills foram 24. E novamente o Absolute tem o maior número entre os jogadores. Foram 5 double kills conquistados pelo atirador que disputou o Mundial de League of Legends por 2 camisas diferentes, pela T1 e também pelo Flamengo. E pra gente fechar as estatísticas brasileiras em mundiais de League of Legends, um dado bastante interessante. Será que você sabe qual é o campeão preferido dos brasileiros em mundiais de League of Legends? Um tempinho aí pro seu chute, quero ver se você consegue acertar qual é o campeão preferido dos brasileiros. Se o seu chute foi Tristana, você acertou em cheio. Histórias de guerra não se escrevem sozinhas. Os brasileiros picaram ela 10 vezes em mundiais de League of Legends, sendo assim um campeão com maior participação brasileira. Foi o campeão que mais vestiu a camisa verde e amarela em mundiais de League of Legends. E agora eu vou conversar com o Henrique Machado, ele que é um mago dos números aqui do CBLOL e me ajudou a levantar esses números também no Mundial de League of Legends. Nós trocamos uma ideia e também outros dados que ficaram de fora desta apresentação inicial do vídeo. Bom, eu já estou aqui do lado dele, o nosso mago dos números, o Henrique Machado, ele que é jornalista e idealizador do CBLOL em números, sabe tudo sobre estatística, ele que eu conheci recentemente e a gente teve essa ideia, cara, vamos sentar aqui pra gente levantar os principais números das campanhas brasileiras em mundiais de League of Legends e o retrato foi esse. Acho que a gente conseguiu ampliar a discussão para além do meme. Será que o Brasil mesmo vai lá para fora para pegar apenas experiência e tudo mais? Para além da brincadeira e da discussão, que é muito saudável, é verdade, a gente agora tem os números nos Mundial de League of Legends. Para você que é um cara que é tão familiarizado com os números e com esses retratos que os dados dizem pra gente, dá para dizer com 23,1% de aproveitamento em mundiais de League of Legends que realmente o Brasil não vai bem nesta competição. Mas eu esperava uns números mais baixos. E você? Xélio, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por me convidar pra gente trocar essa ideia. Eu também, quando eu comecei, assim, pela impressão que eu tinha, também não imaginava que fosse esse número. Afinal, a gente ganha quase um jogo a cada 4, então é uma média, bem, não é pra gente disputar título, ir pra fase de grupo, sonhar com os playoffs, mas é algo que talvez a gente não seja tão meme assim, a gente consiga ter alguma relevânciazinha entre as regiões mais baixas ali. Muito dessas 9 vitórias também foram em vitórias do qual o Brasil já estava eliminado, né? Tem aquela questão de você não ter a pressão do resultado e tudo mais, mas no fim das contas contabilizam como vitória. Eu acho que esse retrato mostra que o Brasil realmente é uma das piores regiões do mundo, tem um dos piores aproveitamentos, mas está ali prestes a conseguir em algum momento uma classificação para a fase de grupos do Mundial. Essa configuração do play-in que o Brasil esteve agora, os principais analistas dizem que o Brasil, ainda que tenha caído num grupo bastante complicado, mas isso favorece numa questão de MD5 para você disputar com o segundo colocado do outro grupo, que em teoria poderia vir um adversário que a gente conseguisse vencer. Falando sobre adversários aqui, o Henrique, alguns dados que a gente não pontuou no vídeo, a Cloud9 é o adversário que a gente mais disputou competições, mais disputou jogos em mundiais de League of Legends, e também tem um adversário de uma região do qual a gente nunca enfrentou, que agora está na nossa mira, né? A gente vai disputar um jogo contra um adversário de uma região que a gente ainda não conhece. A Cloud9 é disparado quase nosso melhor amigo, a gente tá direto enfrentando eles, já foram 6 jogos, a
gente ainda não ganhou deles, Então quem não é tão sabe bom, aí pra... então não é tão melhor amigo assim, né? A gente talvez que seja o melhor amigo deles, né? É verdade. Mas quem sabe para garantir a gente no enfrentamento para ir para a fase de grupos, a gente não consegue virar esse jogo. E como você bem disse, a gente vai enfrentar pela primeira vez uma região, são os nossos irmãos aqui da América Latina. Quem sabe aí a gente não bota essa região a nosso favor aí. E aí depois disso vai faltar só combinar com os russos, é a única região que a gente ainda não enfrentou junto com a América Latina no Mundial. A Infinity, que é o adversário da América Latina que o Brasil vai enfrentar nessa fase de grupos, nessa fase de entrada do Mundial de League of Legends, não é nem tão desconhecido assim. O Von é um dos integrantes da staff dessa equipe, então conhece bastante os brasileiros, mas nós também conhecemos bastante o Von também, mas eu acho que nessa questão acaba tendo uma vantagem para um técnico que conhece basicamente como o League of Legends brasileiro é jogado. Isso vai se resolver realmente no Rift. Um outro detalhe também, o Henrique, que foi até uma frustração nossa trazer aqui um pouquinho dos nossos bastidores aqui, embora o esporte eletrônico seja o lugar talvez assim mais fácil para tirar as estatísticas, já que tudo está basicamente sistematizado. A gente queria chegar até o jogador mais jovem a disputar o Mundial de League of Legends, mas por conta da falta de base de dados de alguns jogadores que disputaram o Mundial de League of Legends, a gente não conseguiu chegar nessa conta. Mas vou abrir aqui para vocês, já fazendo esse asterisco, que a gente não tem os dados de todos os jogadores. Da maioria, a gente conseguiu, claro, levantar basicamente 95% dos jogadores que já disputaram os mundiais de League of Legends. Destes jogadores, Henrique, qual é o jogador mais jovem que a gente chegou até esse dado? Então, dos que a gente conseguiu, a gente até quando estava conversando antes, a gente imaginava que tinha sido o Titã, que lá em 2018 com a Kabum foi bem novinho, né? Mas não foi o Tinoz, que quando ele foi com a Kabum lá em 2014, ele tinha 17 anos, 4 meses e 19 dias, quando ele estreou no Mundial. Então, dos que a gente tem informação, o Tinoz é o caçula da turma. O vovô, vamos botar aí o vovô garoto da galera, é o BRTT, pra surpresa de ninguém, né? Com 28 anos, 7 meses e 16 dias foi quando ele jogou a última partida pelo Flamengo em 2019. Para você que tá acompanhando a gente aqui, o BRTT disputou uma competição internacional agora há pouco, mas naquele caso tinha sido o MSI e aqui a gente se concentra apenas em edições de mundiais de League of Legends. Agora, Henrique, também a gente estava levantando aqui outros números, enfim, a gente conseguiu fazer um retrato bastante interessante do que a gente já tem de participações brasileiras em mundiais. É claro que tem algumas coisas que os números não abraçam. E eu tava dizendo aqui o seguinte, a minha vitória favorita dentre essas 9 foram pouquinhas, né? Foram 39 séries e apenas 9 vitórias. Que a vitória que pra mim foi mais marcante foi a vitória da EDG, aquela vitória da INTZ em 2016. E pra você, qual é a vitória que você acha? Eu acho que você acompanha o LoL há menos tempo do que eu, né? Mas tem algum... É claro que isso parte muito da experiência pessoal, mas dessas 9 vitórias aí, o que você achou de mais interessante? Como você disse, eu comecei a acompanhar há menos tempo. Eu gostei muito da vitória do Flamengo em 2019, muito porque foi muito rápido. O Flamengo venceu em pouco mais de 24 minutos ali contra a Royal Youth da Turquia, então eu acho que deu uma esperança ali, será que a gente vai pra fase de grupos? No final, no desempate, o Flamengo acabou não se classificando, mas foi algo que, chegamos, ganhamos em 24 minutos, faltou ainda ali pra deixar de ser o meme, né? É verdade. E agora pra gente falar um pouquinho do Titã, né? Ele é o cara mais experiente, né? Por mais irônica que possa parecer essa frase, ele é o mais experiente da Red Canids nessa edição de Mundial de League of Legends. Já disputou a competição pela Kabum. E agora, o que a gente pode tirar dos números do Titã, o Henrique? Ele é um jogador que chega também com uma idade baixa, né? O Titã, um amazonense de 23 anos, mas é o jogador mais experiente dessa Red Canids, que não tem nenhum outro jogador que disputou edições de mundiais e nem mesmo edições de competições internacionais de LoL, né? O Titã, ele vai ter um longo caminho pela frente aí para superar o Absolute, é verdade, que foi o cara que mais se destacou numericamente pelo Brasil. Ele lidera em KDA, empatado com Kami, ele lidera em abates, ele lidera em triple kill, em double kill, então são marcas expressivas para um atirador. Então o Titã tem aí um bom norte para se guiar e quem buscar ali para carregar a Red Canids. Ele tem a possibilidade de, além de fazer as MD1s, né, ele tem a possibilidade de 2 MD3, né, que vão dar 6 jogos para ele. Se ele estiver olhando só para os números individuais, que ainda não haviam sido compilados, é bem verdade, esses números do Absolute, para mim, é uma surpresa completa, né? E se
Talvez, eu acho que se o torcedor fosse colocar também um palpite também, colocaria certamente que o BRTT tivesse esses números mais relevantes. Mas, como a gente já falou aqui algumas vezes, essa MD5 da T1 acaba sendo fundamental para os números do Absolute. Tem esse norte realmente, se tá faltando alguma motivação, e é claro que não tá faltando, mas se o Titã precisa de alguma motivação a mais, são esses números individuais que um atirador pode conceber. E é claro que é o grande artilheiro, né? Sempre fazendo essa comparação com o futebol, né? É o cara que faz o maior número de abates e tudo mais, e é o cara que pode conseguir esses números para o Brasil. Agora, Henrique, fazendo uma análise desse grupo da Red Canids, dá pra gente conseguir ali uma MD3 para conseguir essa classificação para a fase de grupos? Realmente tem chances essa Red Canids para conseguir essa classificação inédita para a fase de grupos do Mundial? Cara, Xande, eu acredito, eu tô esperançoso neles. Acho que a gente caiu num grupo. É óbvio que esse novo formato, o grupo sempre vai ser complicado, sempre vai ter pelo menos um time muito difícil pra gente enfrentar. Mas eu acho que a gente tem grandes chances de avançar pra MD3 e sonhar na segunda ali. É possível, pelo que eu tô vendo aí o pessoal na Solo Kill, eles estão bem dedicados, bem concentrados, e eu acho que eles têm a motivação, eles serem jovens ali, eu acho que eles estão no caminho certo. Agora vamos ver se a gente consegue finalmente avançar do play-in. Espremer mais essa tua familiaridade com os números. Você acredita que quantas vitórias ali são possíveis pra gente começar a pensar na terceira e quarta colocação, não ficar na última colocação ali, pra conseguir essa MD3 de repescagem? Quantas vitórias pra ficar numa possível segunda posição? Cara, aí você me pegou um pouco. Mas eu acho que com 2 a gente deve passar ali na Bacia das Almas, mas eu acho que a gente consegue passar. A NTZ ano passado, em formato parecido, ficou com 1 e não passou, mas sonhou até o fim ali. Então eu acho que com 2 a gente passa. E aí, 3, eu acho que a gente consegue passar numa situação mais confortável. Óbvio que depende muito do que vai acontecer no outro grupo, né? Então, às vezes, um jogo não encaixa dos favoritos lá, em vez de os caras passarem em primeiro, passa em segundo. Então, sempre tem esse componente que não define só entre a gente, né? Tem que ver o que o pessoal do lado de lá vai estar fazendo. É um olho no nosso grupo e também um olho no grupo adversário. Henrique, muito obrigado aqui pela tua participação. E para quem não conhece teu trabalho, cara, que você já faz aí há algum tempinho aqui no CBLOL e já chamou a atenção de muita gente, pro player, uma galera pesada, né? Você faz não só essas estatísticas de Mundial, como a gente compilou aqui para esse vídeo, que a gente fez em conjunto, mas você faz também as estatísticas do CBLOL. Vende teu peixe aí. Xande, muito obrigado você pelo espaço, sou um grande fã do seu trabalho e falar sobre números é sempre muito divertido pra mim, então espero que tenha sido bom pra você, espero que o pessoal tenha gostado. Eu lancei o CBLOL em números no Twitter esse ano, nesse split, @CBLOL em números, e, pô, já foi uma gratificação enorme ver tanta gente grande conhecendo a página, indicando, interagindo, então espero que o pessoal curta. Pra temporada que vem tô tentando trazer umas novidades aí. Siga lá CBLOL em números e eu sou no Twitter o Henrique_S_M. É isso, galera. Valeu demais, Henrique. E esses foram os números, então, do Mundial de League of Legends, as participações brasileiras em mundiais de League of Legends. Curtiu os números? Se surpreendeu com algum deles? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber o que você achou desse vídeo. Uma pegadinha mais de números, um pouquinho diferente aqui no meu canal. Quero saber se vocês curtiram pra gente continuar fazendo este conteúdo. Olha, já se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like nesse vídeo. Isso é muito importante pra gente. E, claro, compartilhe com os seus amigos que estarão ligadinhos nesta caminhada da Red Canids no Mundial de League of Legends. Quem sabe a Matilha conquiste a tão sonhada vaga na fase de grupos do CBLOL e ajude a melhorar essas estatísticas que nós trouxemos aqui no vídeo. Vou deixando aqui um abraço para você e também alguns vídeos para você continuar maratonando aqui no meu canal. Me siga nas redes sociais, @Xande Teixeira, no Twitter e também no Instagram. Vejo você em uma outra oportunidade. Um grande abraço e até lá!